Pronto. Então, caso haja 2, 3, 4 grupos iguais, usam-se os prefixos di, tri, tetra. Igual a gente usou trimetil, dimetil, essas coisas. Os prefixos di, tri, tetra, iso, sec, terce, isso aqui depois a gente vai ver o que usa iso, sec, terce. A gente até viu, mas a gente vai lembrar depois. Neo, não são levados em consideração na colocação dos nomes em ordem alfabética. Isso aí é outra história. Depois a gente vê, esquenta a cabeça que não. Alcenos, olefinas. Hidrocarbonetos etilênicos são hidrocarbonetos de cadeia acíclica, contendo uma única dupla na ligação. Alcenos, única dupla, uma só dupla, porque se tiver duas duplas, passa a ser um dieno. Aí, dieno, você que está querendo falar de você, ó. Nomenclatura dos alcenos de cadeia normal e de cadeia ramificada. Deixa eu só ver esse cabo dos alcanos meus. Aqui, gente, as curiosidades, ó, mecânico, lembra que eu falei que metano é gás, ó? Inodoro incolor, na natureza a partir da decomposição, na ausência do ar, de material orgânico e por aí vai. É o gás natural encontrado nas jazidas de petróleo. Outra fonte são os aterros sanitários. Ou seja, ele sai dos intestinos aí, ó. Decomposição anaeróbica do material orgânico. Isso aí é tudo uma explicação educada de peido, né? É, por aí. É modo de dizer, tá, gente? Eu tô brincando. Na verdade, é quando ele se decompõe, produz o metano. Não é que a gente sai o metano diretamente do intestino, não. Só se tiver com inflamação muito forte. E às vezes pode até acontecer, né? Porque tem gente que às vezes solta um aí, a mãe da gente fala, né? Não, você tá podre. Aí deve ser por isso. Mas tudo bem. Aí os alcanos, brincadeira, tá, gente? Temos alcenos, que também são chamados de alquenos. Nomenclatura dos alcenos, cadeia normal ramificada. Mesma história, gente. Em vez de ser ano, vai ser eno. Em vez de ser um propano, por exemplo, será um propeno. Cadeia principal é a mais longa, que contém a dupla ligação. Hoje a gente vai ver uns exemplos. A numeração da cadeia principal é sempre feita a partir da extremidade mais próxima da dupla. Ou seja, vamos pegar um exemplo. Se houver mais de uma possibilidade para a cadeia principal, adota-se a regra dos menores... Aquela regrinha dos menores números, igual a gente fez. Não muda. É tudo tentando ser o menor possível. Só a cadeia principal tem que ser maior, mas na nomenclatura, os números têm que ser os menores possíveis. Quando tiver mais de um, igual aquela hora, a soma tem que dar o menor possível. Olha lá, ó. Primeiro exemplo aqui, ó. But, dupla, eno, um buteno. X, 6, 2 hexeno. Que se contar de cá para cá, seria, ó, 1, 2, 3. Seria 4 hexeno. Então, 2 hexeno. Aqui, ó. Um hexeno. E o etil no terceiro carbono. Ah, gente, vou até corrigir. Desculpa. Alguém deve ter notado, mas para quem não notou, o seguinte. Obrigatoriamente no 2-hexeno, não pode contar da direita para a esquerda. Ok? É o raciocínio lógico que eu falei, né? Que a dupla tem que ser o menor possível, tá correto. Aqui, ó, carbono 1, tá vendo a dupla, gente? Aqui, ó, então esse é o carbono 1. A dupla tem que ser o menor possível. Ok? Se esse etil tivesse aqui, ó, 3 etil, 1 hexeno. O etil vem do etano. A ramificação. Se esse etil aqui tivesse aqui, como que todo mundo tá de caneta aí? Desenha essa molequinha para mim com etil aqui, por favor. E me falem como que seria o nome. Que se eu fizer aqui vai ficar invertido. 4-etil, 1-hexeno? 4 etil, 1 1 hexeno. 1 hexeno. Todo mundo concorda?
Sim. Ok? Porque se você contar daqui para baixo vai dar 6 e daqui para cá vai dar 6 do mesmo jeito. Então, um dos dois seria o etil da mesma forma. 4 etil, 1 hexeno. No caso aqui, ia estar no 3. Ok? Então, o carbono, por que eu estou perguntando isso, gente? Porque se você contar de cá para cá, o etil você poderia considerar ele como 3. Só que quem manda é a dupla ou tripla. Quando começa de ligações pi na bagaça, quem manda é dupla ou tripla. Então, você viu a dupla? Ali já começa a cadeia principal. Se ela vai virar ou o que vai ser, não sei. Mas ela começa aqui. Tudo bem? Tudo bem. São hidrocarbonetos acíclicos, né? São abertos, alifáticos, contendo uma única ligação tripla. Fórmula geral CnH2n menos 2. Ok? Ou seja, o dobro, o número de carbono em relação ao hidrogênio. O número de hidrogênio em relação ao carbono, na verdade. O hidrogênio é sempre o dobro menos 2. Então, C5, H8, por exemplo, porque o dobro não é 10. Menos 2, 8. C5H8. Ok? É uma regrinha normal aí, quem quiser decorar. Já é muita regrinha para vocês decorarem, né? Não tem tanta necessidade. Se esquecerem a regrinha, faz o menor. Qual o menor alceno que existe? Menor alceno que existe. Isso. C2H4? C2H4. Qual seria o nome dele? Eteno? Gente, tá, desculpa, só. Você vê, isso aqui, ó, tá falando de ligação tripla, tá? Essa regrinha. Eu lembrei disso porque quando eu perguntei vocês o menor alceno, já não se enquadra nisso. Por quê? Aqui, ó, o eteno a gente até desenhou ele mais para trás, que é o C2H4 que vocês estão falando. Deixa eu ver se acho melhor fazer de novo. O menor alceno que existe é esse aqui. Ok? C2H4. Ok. É um eteno. Ok? Só por curiosidade. Cadeia aberta, eteno. Ligação dupla. Então, vamos lá. Aí, engraçado que a apostila não deu exemplo dos alcanos, dos alcenos. Ah, até deu aqui, né? E temos os alcenos, gente. As regras aqui, ó. Curiosidade, alcenos raramente acontecem na natureza. O mais comum é o eteno, que inclusive é o menor que tem, né? Produzido pelo amadurecimento das frutas. Componentes da casca do limão é o octeno. E os hidrocarbonetos sofrem combustão. Aqui, ó. Todo hidrocarboneto sofre combustão. Alquínicos ou alquinos? Hidrocarbonetos acetilênicos. São hidrocarbonetos acíclicos, cadeia aberta. Nomenclatura dos alcinos de cadeia normal e de cadeia ramificada. Mesma regra dos outros. Alcanos ano, alcenos feminiano, lógico, e alcinos e hino. Cadeia principal é a maior possível. Desde que tenha a tripla nela, quem manda é a ligação tripla. Beleza? Agora aqui os exemplos. Olha aqui, ó. Onde está a tripla? No segundo carbono. Que se você contar 1, 2. Pode ficar 1, 2, 3. Então você já sabe. Gente, pode ficar à vontade, tá? Tem gente que até gosta de fazer o nome de trás para frente. Por quê? A primeira coisa é achar a cadeia principal. Você já viu que é essa. O carbono, a tripla está no carbono 2. Então você já sabe que é um 2 pentino. Porque tem 5 carbonos, é tripla, é um alcino. Vocês já sabem que é um 2 pentino.
E o metil, que é o CH3, estaria no quarto carbono. Aí que vocês têm que tomar cuidado. Que às vezes faz... Tem gente que prefere fazer trás para frente por isso, porque aqui você já garante, você tem certeza que esse aqui é o segundo carbono. Cuidado para não colocar que o metil está no carbono 2. Ele está no quarto carbono. Consegue visualizar isso? Com clareza? Yes. Beleza. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cadeia maior é um X. A cadeia tem que ser a maior possível. Os números que tem que ser o menor possível. Então, você já sabe que é um hexino. Radical. CH3-metil, quando tem 2 carbonos, é um radical que se chama etil. Então, no terceiro carbono está o etil. 3-etil, 1 hexino. Tranques? Podemos seguir? Sim. Beleza. Os dienos. Acíclicos abertos, contendo 2 duplas ligações, de fórmula geral CnNH2n-2. Por isso que essas fórmulas gerais a gente tem que tomar cuidado, porque ela é a mesma forma dos alcinos em geral. Ou seja, aqui seria, por exemplo, C4H6, porque 8 menos 2. C4H6. Daria a mesma coisa para um alcino, ou seja, se você vê uma forma C4H6, ele pode tanto ser um alcino como um dieno. Beleza? A nomenclatura UPAC é feita com a terminação dieno. Cadeia principal mais longa possível. Tá vendo, gente? Segue a mesma estruturação, mesma coisa. Lógico, vai mudando os detalhes de acordo com o tipo de ligação. MET, prop, but, que é a quantidade de carbono, fica a mesma coisa. O tipo de ligação é que vai mudar. Se alcano, alceno, alcino, dieno e assim por diante. Ó, importante aqui, ó. Em caso de empate na posição das duplas ligações, numerar a cadeia de forma que as ramificações, ou seja, aqui, ó, propadieno. Se tem duas, tem 2 duplas, e de todo jeito que você contar, vai dar igual, tô falando de dieno aqui, né? Porque 2 duplas vai ser um dieno. Se as duplas, de todo jeito que você contar, vai dar igual, aí olha se tem ramificação para desempatar. Por exemplo, agora, esse aqui é um prop. Ele tem 2 duplas. Só dá para ter se é um dieno. Para começar, esse é o menor dieno que existe. Não tem como ter um dieno com 2 carbonos, concordam? Porque como é que 2 carbonos vão ter 2 duplas? Não existe o composto uma ligação quádrupla, né? Teria que ser uma ligação quádrupla. Não existe, o carbono faz isso. Então, percebendo meu raciocínio, gente? Sim. Por isso, o menor dieno que existe é o propadieno. Gente, Ai, meu Deus. não tem outra posição, ou seja, ele só existe nessa estrutura. Tem como variar a posição da dupla? Não. Então, propadieno é lógico, é evidente, é o menor possível. Não tem como ter uma variação dele dessa maneira. Essa é a única conformação dele. Beleza? Beleza? Gente? Ok? Sim. Então vamos lá. Ok. Olha lá. Temos um penta e um buta. Lembra quando eu passei para vocês? Aqui está um pouco diferente. Você pode colocar 1,4 pentadieno, 1,3 butadieno. Não tem problema não, tá? Eu, particularmente, gosto de usar desse jeito. Penta 1,4 dieno. Para você especificar que ele é um dieno.
Então você já sabe que ele é um penta, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Daqui para cá vai ser 1, 4. Se você inverter, 1, 4. Então, penta 1,4 dieno. Buta, porque tem 4. 1, 3 dieno. Tranquilo? Nos exercícios, mais dúvidas poderão surgir e a gente vai discutindo. Mas as regras, a estrutura geral da regra, gente, é a mesma coisa. Posso prosseguir? Pode prosseguir? Pode. 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 Aí. Demonstra que estão vivos, gente. Outros tipos de hidrocarbonetos, ciclanos, ou cicloalcanos, ou as cicloparafinas. Essas parafinas vêm daquelas parafinas de vela mesmo, tá? Tem vários tipos de parafinas. São hidrocarbonetos de cadeia cíclica ou fechada e saturada. Porque olha aqui, ó, ano. É um ciclo, ano vem de alcano, ligação simples. Por isso que está falando saturada. Então, quando falar com você ciclano, é cíclico e simples, ligação simples. Nomenclatura dos ciclanos de cadeia normal e de cadeia ramificada. O nome é dado adicionando-se o prefixo ciclo ao nome do alcano correspondente. Buteno normal, fechou, ciclobuteno. Só que no caso aqui, gente, já é o cicloalceno. Tá? Deixa eu ver o que essa apostila está fazendo aqui. Apostila, os ciclanos, é só para ligação simples. Tem algum erro nessa apostila, deixa eu entender aqui. Isso é um cicleno. É porque aqui, gente, ó, eu não sei se é porque eu estou vendo de uma maneira diferente aqui, mas ciclanos, eles não colocaram exemplo, tá vendo? Depois a gente vai fazendo os exercícios, mas na apostila falaram-se dos ciclanos, mas não colocaram aqui. Mas, por exemplo, vou fazer um bonitinho. Acho que para frente também ele tá errado, Adriano. Tá dimetilbuteno. Tá faltando ciclo também, tá não? Em terceiro exemplo. Dimetilbuteno. Ciclobuteno. Tá errado. Tá vendo o que eu falo com vocês? A gente tem que tomar cuidado com os errinhos. Quem tiver apostila física, já corrijam aí. Mas falando aqui, ó. Tá, muito obrigado, tá corretíssimo aí a observação. Os ciclanos. Por isso que assim, ó, gente, não se apeguem a essas fórmulas aqui não, tá? Porque, olha lá, a mesma regrinha daqueles lá de cima. Isso não é importante, não. O importante é você... Desculpa, gente. O correto era desligar o microfone, mas outra vez que eu desliguei, traumatizou tudo aqui. Ano de alcano, ciclo porque é fechado. Então são alcanos fechados. Aí tá. Um exemplo. Um but aberto seria um butano. Fechou? Ciclobutano, ligação simples. Tranquilo? Sim. Então, esse seria ciclobutano. Tá invertido, né? Não adianta escrever, não. Se eu colocar aqui, ó. Que no outro vai ter mesmo, eu vou colocar. Coloquei o metil. Simplesmente, gente, ligação simples. Ligações simples. É a cadeia principal, é o ciclobutano. Tem o metil lá de ramificação, certo? Então, o carbono 1 você considera o que está nele. Se tivesse uma dupla, é a dupla que manda. Aí seria um
ciclobuteno, é outra história. Mas no caso dos ciclanos, ou seja, alcanos de cadeia fechada, considero o carbono esse aqui. 1-metil ciclobuteno. Ok? Ou no caso, nesse caso, como ele é um alcano, e o metil está nele, você nem precisa colocar o metil, porque existe, raciocinem comigo, tem como existir 2-metil ciclobuteno? Não. Não, por quê? Porque se eu mudar a posição Oi? como o primeiro. Isso. Porque é o mesmo composto. Olha aqui. Se eu coloquei o CH3, se você considerou que esse aqui é o carbono 1, passei para cá, você vai mudar para 2? Não, é o mesmo composto, só estou girando. Então, nesse caso aqui, metilciclobutano, não precisa colocar 1, não. Na verdade, não deve. Por quê? Não que não precisa, não deve. Porque a nomenclatura deve ser o mais correto possível. E nesse caso, metilciclobutano, ele só existe assim. Não tem se só tem um metilciclobutano e não existe 2-metilciclobutano, quer dizer que ele só existe para a posição 1, porque aquele carbono onde está o metil será sempre 1.